No último vídeo, a gente entendeu sobre como a nossa vida aqui na Terra, ela não é nada comparada à eternidade, mas ao mesmo tempo isso não faz dela menos importante, porque é a partir dela que nós colheremos frutos eternos para a nossa vida. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como você enxerga a sua vida. Quando eu pergunto para você como é a sua vida, qual a imagem que te vem em mente? Será que você é uma pessoa que considera a vida um jogo, uma competição? Talvez você considere a vida uma passagem, uma coisa rápida, um momento, ou talvez você considere a vida como qualquer coisa. Cada um tem sua mentalidade, cada um tem a sua vivência, mas a Bíblia, ela tem 3 chaves para nos informar a respeito de como nós devemos enxergar a nossa vida. E eu gostaria de falar sobre essas 3 nesse vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a Bíblia fala que a nossa vida aqui na Terra é um teste. Ela é um teste e esse teste, ele é um teste de Deus para nós. E nós conseguimos enxergar isso claramente na vida de Jó. Não porque Jó era um homem que Deus precisava que ele passasse por aquelas coisas para que Deus soubesse que ele era justo. Deus já sabia que ele era um homem justo, Deus já sabia que ele era um homem que estava na presença, que era um homem santo. Mas aquele teste que Deus permitiu que Jó passasse, aquelas provações, só mostraram para ele mesmo que o Senhor estava com ele. Tanto que no final do livro ele fala: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu o vejo face a face, eu o vejo com intimidade. E a nossa vida, ela é esse teste. E vão ter coisas na nossa vida que vão exigir de nós ação, atitudes e muito esforço para que a gente passe. E eu não falo só de provações, até mesmo coisas boas, porque até coisas boas que vêm sobre as nossas vidas, coisas que ganhamos, coisas que conquistamos, também trazem para nós atribuições, responsabilidades. E isso nos leva à segunda chave. E a segunda chave que a Bíblia nos fala que a nossa vida é uma incumbência de confiança. Nós somos mordomos de Cristo e Deus tem colocado nas nossas mãos tudo aquilo que Ele achou necessário dar para nós. Nós vemos isso em várias parábolas de Jesus, nós vemos isso na vida dos próprios discípulos e nós entendemos que esse discipulado constante, esse teste ao mesmo tempo é essa vida de serviço a Deus. Ela é uma das maneiras pelas quais Deus faz desenvolver em nós o caráter, a fé e o amor verdadeiro. Por Ele, pelos nossos irmãos. Lembra dos 2 mandamentos mais importantes? Amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. A vida de mordomo, a vida de um mordomo fiel diante de Deus faz com que nós desenvolvamos essas coisas. E quando nós temos essa presença, quando nós temos esse entendimento de que a nossa vida é uma vida em serviço de Deus e não a nós mesmos, nós entendemos as coisas que Deus quer fazer por meio de nós. Nós entendemos que o objetivo da nossa vida não é buscar o máximo de prazer, nem o máximo de conforto. Nunca foi o objetivo. Nosso objetivo foi sempre cuidar das coisas que Deus nos deu da melhor maneira possível. E isso não significa não ter proveito. É claro que existe proveito. É claro que existe muita alegria em tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos permite passar, circunstâncias positivas, momentos de felicidade ao lado de quem a gente ama. Mas nós temos que entender que, antes de tudo, mais até do que esses momentos, a nossa vida ela é um serviço a Deus. E Deus não fez isso à toa. Esse teste, essa maneira de servir, esse serviço ao Senhor, é, acima de tudo, um ato de fé. Quando Deus criou Adão e colocou ele no Jardim do Éden, Deus deu, no fundo, 2 responsabilidades para ele: cuidar e administrar o jardim, a criação que Deus tinha dado. Ele deu autoridade para Adão para dar nome aos animais e para cuidar de todas as coisas que existiam naquele jardim. Quando nós entendemos que Deus nos deu não somente os frutos dessa vida, mas também a responsabilidade, nós temos uma postura diferente acerca daquilo que Deus tem nos colocado na mão, tem colocado na nossa mão. A terceira circunstância, a terceira chave que nós temos para poder falar a respeito da vida e imagem que Deus nos deu dela na Bíblia é que a vida é uma atribuição temporária. Falamos disso um pouco no vídeo anterior. Essa atribuição temporária é uma coisa muito importante para a gente pensar e sempre refletir. Por quê? Porque isso nos leva a nos desapegarmos de coisas que estão aqui.
Muitas vezes nós somos muito apegados por ter passado por alguma dificuldade, por ter tido uma grande vitória. Nós somos apegados a certas coisas e a certas circunstâncias, situações na vida. Nós somos apegados a títulos, nós somos apegados a vitórias que já estão, às vezes, muito lá atrás no passado, mas não é isso que a Bíblia nos convida a fazer. Ela nos convida a sermos pessoas que entendem que esse lugar, essa nossa situação aqui é temporária. Então nós não podemos esquecer isso, que a vida terrena é extremamente breve. Você pode viver 100 anos aqui na Terra. Isso na eternidade vai ser só uma vírgula. Tudo o que é de mais precioso está lá e não aqui. E isso não significa que nós não devemos fazer nosso melhor de vida aqui, viver o nosso melhor aqui. Mas significa que nós devemos viver de maneira a focar naquele lugar, a focar na próxima vida, a focar aonde o Senhor quer que nós foquemos. E então não fique muito apegado a esse mundo. Peça a Deus para que Ele ilumine seu coração e coloque no seu coração aquilo que é o seu verdadeiro propósito. E um desses verdadeiros propósitos é justamente esse, de você entender que você é um mordomo de Cristo e que você está aqui para a glória do Senhor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando nós vemos essa questão da imagem e semelhança, nós entendemos que não é igualdade plena, mas sim um espelho. O homem é um espelho de Deus, e isso tem muito poder. Assim como Deus criou todas as coisas que existem e cuida de todas elas sempre, para que elas não sejam destruídas, assim também nós temos essa responsabilidade nesse mundo, de cuidarmos das pessoas ao nosso redor, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos da criação que o Senhor entregou ao homem. E sempre que fazemos isso, estamos cumprindo essa palavra, estamos cumprindo essa responsabilidade, esse serviço que o Senhor nos deu aqui na Terra. Mas todas essas coisas passarão e coisas novas se formarão e o céu será um lugar maravilhoso, certamente. Será um lugar maravilhoso para todos nós. Mas nós não devemos focar nessa vida apenas. Então, fique com essas 3 chaves e entenda que a maneira que nós devemos enxergar a nossa vida são essas 3. Primeiro, a vida é um teste. A vida é um teste para nós, a vida é um teste a respeito. Deus nos testa a nossa reação às circunstâncias, às dificuldades, ao fracasso e vitória, para mostrar ao nosso coração aquilo que nós devemos consertar. Porque Deus tem interesse na melhoria do nosso caráter. A segunda coisa, a vida é um serviço de mordomia. A vida é um serviço a Deus. Então não é apenas um teste, também é serviço a Deus. Quem entendeu muito bem foi José a respeito disso. E a terceira coisa, a vida é uma atribuição temporária. A eternidade não é aqui e a felicidade plena não está aqui, e sim no céu. E quando nós entendemos isso, nós paramos de buscar coisas que não estão aqui, coisas que esse mundo não pode nos dar. Buscamos em Deus aquilo que Ele pode nos dar. Amém? Então que você saia daqui entendendo essas 3 verdades e que o Espírito Santo guie a sua vida em tudo aquilo que você fizer. Deus te abençoe.